Nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de analisar, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, nos seus mínimos detalhes. Nós estamos estudando esse evangelho capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje é a 27ª mensagem só do evangelho de Lucas, E nós estamos aqui no capítulo 6 e no verso 46. Capítulo 6 no verso 46, no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o sermão que foi dividido em 4 partes. 4 partes. Hoje é a 4ª parte. Se você quiser ter acesso tanto às 3 primeiras partes desse sermão, quanto a toda essa série, todas as pregações estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Você vai lá no canal do YouTube, basta colocar no YouTube série de sermões em Lucas. Vai aparecer lá a série inteira, do começo do primeiro episódio a esse que nós estamos também mais uma vez gravando hoje, tá certo? Então o Sermão do Monte, a 4ª parte do sermão. A primeira parte do Sermão do Monte, que é o sermão do reino de Deus, falou a respeito de como o súdito do reino de Deus se relaciona com as circunstâncias da vida. A segunda parte foi como o súdito do reino de Deus se relaciona com as pessoas. A terceira parte, que foi domingo, é como o súdito do reino de Deus se relaciona consigo mesmo. E hoje a 4ª parte, como um súdito do reino se relaciona com Deus. Nós iremos encerrar esse Sermão do Monte, E a partir da próxima pregação nós iremos já para o capítulo 7, que vai falar a respeito de alguns milagres de Jesus. Tá certo? Hoje vamos ficar aqui, do 46 ao 49, como o súdito do reino de Deus se relaciona com Deus. Vejamos o que diz o texto, verso 46, capítulo 6 de Lucas, verso 46, ele diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Irmãos e irmãs, nessa 4ª parte do Sermão do Monte, Jesus irá ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, como que um súdito do reino de Deus se relaciona com Deus. E o interessante é que ele inicia esse sermão, essa sessão, essa 4ª parte, essa sessão desse sermão, fazendo uma pergunta muito contundente. Ele faz a seguinte pergunta no verso 46: Por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É isso que Jesus está perguntando para aquela multidão que lhe ouve no pé daquela planície. Essa pergunta de Jesus, ela nos revela logo de cara que a relação de um súdito do reino com Deus não está baseada em palavras. Ela não está limitada na superficialidade das palavras e confissões. Porque seria muito fácil, irmãos e irmãs, se o nosso relacionamento com Deus ele estivesse apenas no campo das confissões dos nossos lábios. Seria muito fácil, porque é muito fácil dizermos com os lábios que amamos a Deus, ou não é? É muito fácil você abrir a boca e dizer: eu amo a Deus. É muito fácil você abrir a sua boca e dizer: eu sirvo a Deus, eu tenho uma relação com Deus. É muito fácil você até recitar versos, recitar discursos e narrativas bíblicas. Se você tiver uma boa oratória,
com as suas palavras, você é capaz de enganar e de ludibriar qualquer pessoa. No entanto, os nossos discursos não são capazes de convencer a Deus. Não são. Porque Deus, Ele sonda os corações. Enquanto os homens se ludibriam com palavras, Deus, Ele não se engana com palavras e muito menos com aparência. Deus, Ele sonda o coração. Deus, Ele conhece a sinceridade, o que há no interior de cada um de nós. E muitas pessoas têm se relacionado com Deus dessa forma. Muitas pessoas têm usado aquele discurso: o importante é ter Deus no coração. Não, eu tenho Deus no meu coração. Mas são pessoas que vivem uma vida totalmente em desacordo com a palavra de Deus. São pessoas que vivem uma vida distantes da vontade de Deus. Mas simplesmente pelo fato de essas pessoas, que com palavras dizem que Deus está no coração delas, simplesmente pelo fato de essas pessoas estarem prosperando, de essas pessoas estarem com saúde, elas se enganam, achando que Deus, pelo fato de Deus estar abençoando elas, isso quer dizer que Deus está concordando com a maneira delas viverem, que Deus está concordando, que Deus está não levando em consideração a vida pecaminosa que elas estão levando. E essas pessoas, elas ficam achando, enganadas, que Deus está no coração delas e que elas têm um relacionamento com Deus e que está tudo bem. Quando na verdade a Bíblia nos diz em Isaías 59, verso 2, que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. É praticamente impossível uma pessoa que está na vida, prática voluntária do pecado, ela ter um relacionamento com Deus. Porque Deus é santo. Deus não é leviano. Deus, Ele não compactua com a imoralidade. Deus, Ele não compactua com a pecaminosidade. Não há como, meu irmão e minha irmã, relacionar-se com Deus somente com o discurso das palavras. É impossível. É por isso que Jesus inicia o sermão dizendo isso. De nada adianta você dizer: Senhor, Senhor, eu te amo, se você não faz o que Deus manda. É assim que Jesus inicia essa sessão desse sermão. Mas, irmão Alberto Júnior, então, já que o relacionamento com Deus não está limitado às palavras, então eu te pergunto: como que um súdito do reino se relaciona com Deus? Para ensinar acerca dessa questão, Jesus resolve contar uma parábola, Na última vez, para ensinar como um súdito do reino relaciona-se consigo mesmo, Jesus teve que contar 4 parábolas. Mas nessa ocasião não. Para ensinar como um súdito se relaciona com Deus, ele vai contar uma única parábola. E nessa parábola ele vai ilustrar como deve ser o relacionamento do súdito para com Deus. A parábola que Jesus vai contar é uma parábola muito simples, muito fácil. Qualquer criança é capaz de contar essa parábola, porque Jesus usava essa linguagem, essa metodologia da simplicidade, a tal ponto que uma criança era capaz de entender o que Jesus estava querendo dizer. A parábola é a respeito de 2 casas que foram construídas, e de repente veio uma tempestade, uma enchente, com correntezas muito fortes. E a parábola vai dizer que uma daquelas casas caiu e desabou, mas a outra casa, ela permaneceu de pé. Aleluia. O que será que essa parábola tem a ver com a nossa maneira de se relacionar com Deus? Olhando para essa parábola, meu irmão e minha irmã, nós iremos aprender algumas lições
que revelam como deve ser a relação de um súdito do reino para com Deus. A primeira lição que eu gostaria de destacar, meu irmão e minha irmã, está no verso 48, na parte A. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo o que diz o texto. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Como deve ser o relacionamento de um súdito do reino para com Deus? Semelhante à construção de uma casa. Primeira lição que eu aprendo aqui: a relação com Deus é uma construção. E uma construção, meu irmão e minha irmã, é algo que dá trabalho. Você consegue construir uma casa só com palavras? Quem é que já construiu uma casa? O irmão Sérgio já construiu. Eu no ano passado passei por esse processo com a irmã Taela. O irmão Mateus está construindo a dele. Dá para construir uma casa só com palavras, irmão Mateus? Não dá. Não tem como. Não é só você dizer: eu vou construir uma casa. É um processo. Dá trabalho, meu irmão. Suor, esforço, tempo. Os pedreiros, hein? Pergunte ao pedreiro se é fácil construir uma casa. Pergunte ao pedreiro se é fácil estar no sol quente, sentando aquele cimento. Pergunte ao servente do pedreiro que está ali, carregando aquele cimento, meu irmão, fazendo a massa. Relacionamento com Deus é um processo. É um processo que requer esforço, suor e muito serviço. É isso que Jesus está querendo dizer através dessa parábola. Como deve ser a relação de um súdito para com Deus? É um conjunto de obras. Aleluia! E o interessante é que Tiago compreendeu muito bem o que é um relacionamento com Deus. Na sua Epístola Universal, capítulo 2, verso 26, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Sério? Então me mostra as suas obras. Então deixa eu ver se você está construindo essa casa, esse relacionamento. Será que é só falar? Não, meu irmão. A fé sem obras, ela é morta. São as obras que aperfeiçoam a nossa fé. É isso que Tiago vai falar. Então a relação com Deus, ela requer não palavras, mas sim práticas. Obras, suor. E quando eu falo de obras, meu irmão e minha irmã, não estou falando de caridade. Porque tem gente que quando fala de obras, já lembra logo daquela esmolazinha que se costuma dar, uma cesta básica. Não, eu amo a Deus, eu ajudo até o próximo. Deu uma cesta básica, aliviou sua consciência. Não, obras não é caridade. Obras significa obediência à palavra de Deus. Tudo que você faz que envolve a obediência, quer seja no amor ao próximo, quer seja no serviço, na obra de Deus, quer seja na sua santificação, tudo que na sua vida glorifica a Deus, tudo que é de boa fama, tudo que faz com que as pessoas olhem para você e vejam realmente, de fato, a transformação de Jesus, tudo isso é obra. Obra é aquilo que Deus faz em mim. Ministério é aquilo que Deus faz através de mim. Então é isso, meu irmão e minha irmã. O relacionamento com Deus, ele precisa nos levar a uma construção. Nós estamos construindo algo. Enquanto obedeço, enquanto eu vivo de acordo com a vontade de Deus, isso é um fruto
do meu relacionamento, da casa que eu estou construindo, na qual é a minha relação com Deus. Aleluia. A segunda lição que nós aprendemos quando olhamos para essa parábola está na parte B do verso 48. Acompanhe comigo o que diz o texto. A parte B vai nos dizer: é semelhante a um homem que edificou uma casa. A parte B vai dizer: e cavou. Aquele homem, para construir a casa, ele teve que fazer o quê? Ele teve que cavar. Ele teve que cavar para quê, irmão Alberto? Porque quem vai fazer uma casa, antes da casa, os tijolos subir, antes da casa subir para cima, a casa primeiro sobe para baixo e tem que cavar. Cavar e cavar. Para que ele precisa cavar? Ele tem que cavar porque o construtor da casa, ele tem que cavar para fixar a casa nos alicerces. A casa, a segunda lição que Jesus nos ensina nessa parábola a respeito da nossa relação com Deus, é que a relação de um súdito do reino para com Deus, ela precisa ter alicerce. Aleluia, Jesus. Ela precisa estar alicerçada. Mas, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito do seguinte fato: qual que é a parte principal de uma casa? Qual que é a parte principal de uma casa? Não é a estrutura. A parte principal da casa é o alicerce. Por que o alicerce ele é mais importante do que a estrutura? Porque é o alicerce que vai manter a casa de pé. Por isso que ele é mais importante, meu irmão e minha irmã. Mas o que me chama a atenção é que o alicerce, ele possui algumas características muito interessantes. Como, por exemplo, a invisibilidade. Você já tentou, você consegue ver o alicerce de uma casa que está construída? Você está olhando para a estrutura desse prédio aqui, você consegue ver o alicerce dele? Para sustentar toda essa estrutura, esses andares. Nós conseguimos ver o alicerce, sim ou não? Claro que não. Mas nós sabemos que o alicerce está aqui embaixo, sim ou não? Mesmo que você não esteja vendo, você sabe que o alicerce está aqui. Como que você sabe que o alicerce está aqui embaixo? Pelo simples fato desse prédio estar de pé. Meu Deus. É o fato de você saber, ver que essa estrutura está de pé, é que faz com que você tenha a certeza de que o alicerce, ele está aqui sustentando essa casa. O que mantém uma casa de pé não é aquilo que se vê. O que mantém uma casa de pé é aquilo que você não vê. Isso fala de quê? De invisibilidade. O alicerce ele tem essa característica. A invisibilidade. As nossas obras, elas são importantes. Aquilo que nós fazemos para construir um relacionamento com Deus é muito importante. Mas o que sustenta a nossa relação com Deus não é as nossas obras. O que vai sustentar a nossa relação com Deus é a nossa devoção. Aleluia! Não é aquilo que as pessoas veem que vai sustentar. Perceba a importância disso que eu estou falando. As nossas obras, elas são importantes para construir uma relação, mas elas não são suficientes para manter a nossa relação com Deus de pé. Glória a Deus.
Porque o mais importante na nossa relação não é as obras que se veem, mas sim a devoção que só Deus vê no secreto. Aleluia. Isso é mais importante, meu irmão e minha irmã. As nossas obras representam a parte visível da casa, mas a nossa devoção com Deus, ela representa a parte invisível. E por isso, a mais importante da casa, porque é justamente a nossa devoção. Aquilo que fazemos longe dos olhares humanos é o que vai manter a minha e a tua relação com Deus de pé. Mas nós estamos vivendo um dilema hoje na nossa geração. Que dilema é esse, irmão Alberto Júnior? As pessoas hoje estão dando mais importância às obras, aquilo que se faz, às performances, do que a devoção. É ou não é verdade? Hoje dá mais importância àquilo que você faz para Deus do que aquilo que você é em Deus. Meu Deus. Mas por que, irmão Alberto Júnior? Que aquilo que eu faço para Deus é mais importante, porque se tornou algo mais importante para mim do que aquilo que eu faço com Deus no secreto. Por que ficou mais importante? Por que a ênfase hoje está recaindo sobre o que é visível? Simplesmente, meu irmão e minha irmã, pelo fato que nós estamos vivendo a era da visibilidade. Hoje nós estamos na era da performance. Hoje todo mundo quer ser visto. Hoje todo mundo quer chamar atenção. Hoje todo mundo quer causar uma boa impressão de si para as pessoas. E todo esforço é investido em fazer. E nós estamos, vendo, contemplando um clamor, principalmente nas redes sociais. Estamos vendo um clamor pela autoexibição da performance. Nós temos vivido essa geração que dá essa importância a tudo aquilo que estão fazendo, mas uma geração que tem desprezado uma vida de devoção no secreto. Meu Deus. Mas por que essa geração do tudo que faz posta, eu tenho que postar, está desprezando a sua vida de oração no secreto? Por que nós passamos 2 horas do nosso dia para postar uma foto ou para postar um vídeo e não passamos sequer 10 minutos de joelhos em oração com Deus? Por quê? Porque a vida no secreto, a vida de devoção não dá aplauso. Ninguém vai te aplaudir lá no secreto. Ninguém vai curtir a tua vida de secreto. A vida de secreto não atrai seguidores. Uma vida no secreto, ela não atrai popularidade. É só você e Deus. A vida no secreto não alimenta o teu ego. Pelo contrário, ela te humilha, te coloca no chão diante de Deus. Já a vida da visibilidade, não. A minha performance vai atrair aplausos, seguidores, curtidas. Então eu tenho que investir a minha vida, eu tenho que postar uma nova coisa hoje, eu tenho que mostrar algo diferente, eu tenho que ter uma performance, mesmo que essa performance seja para que as pessoas tenham uma boa impressão de que o quanto eu sou espiritual, o quanto eu sou crente, o quanto eu tenho Deus na minha vida. Esse é o quadro, meu irmão e minha irmã, que nós estamos vivendo. E o que acontece? Quem muito se exibe e pouco se fortalece na devoção, está fadado ao fracasso, à vaidade e à perda da sua salvação. Essa é uma realidade. E muitos nessa era da visibilidade têm enfraquecido a sua vida devocional com Deus, destruído seu casamento, sua família, seu relacionamento com os filhos.
E quantos, até mesmo pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, têm caído nessa farsa do culto de si mesmo e do ego. E quantas pessoas, meu irmão e irmã, estão fracassando, estão se autodestruindo na promoção da liquidação de si mesmo. A Bíblia Sagrada nos revela em Mateus no capítulo 7, verso 21: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a sua vontade. Aleluia. E aí a sequência do texto vai dizer: e muitos naquele dia me dirão, Senhor, mas nós expulsamos demônio em teu nome. Senhor, mas nós em teu nome falamos em outras línguas. Tudo está no campo do fazer. E a resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque só existe uma forma de ser conhecido por Deus, é através de uma vida de devoção. Porque o que mais importa, o que te mantém de pé, o que vai manter a tua vida de pé, o que vai manter a tua família de pé, o que vai manter o teu ministério de pé, não é o quanto você se exibe, mas é o quanto você se alicerça, o quanto você cava no secreto de Deus. A segunda característica a respeito do alicerce está ainda na parte B, quando diz que o homem cavou e cavou bem fundo. A segunda característica do alicerce é a profundidade. Quanto mais se cava para colocar o alicerce, mais resistente a casa fica. Existe uma lógica no alicerce: ele não cresce para cima, o alicerce só cresce para baixo. Meu Deus. E quanto mais ele cresce para baixo, mais profundo ele fica. Essa é a lógica do alicerce. Uma lógica que vai totalmente ao contrário da nossa lógica humana. Porque qual que é a lógica humana? Crescer para cima. Eu tenho que crescer. Eu tenho que buscar sucesso. Eu tenho que alcançar essa posição. Não, eu quero a posição, eu quero o status. Mas por quê? Porque ter a posição, ter o status, significa ter sucesso e poder. Se você quiser conhecer alguém, dê poder a ele. Você vai conhecer. E muitos se corrompem quando chegam lá em cima, quando recebem o poder. Mas no reino de Deus não é assim, meu irmão e minha irmã. No reino de Deus ninguém cresce para cima. Mateus capítulo 20, verso 26 diz: quem quiser ser grande, que seja o mais servo de todos. Aleluia. No reino de Deus ninguém cresce para cima. No reino de Deus, quem cresce mais é aqueles que crescem para baixo. Glória a Deus. São aqueles que mais se alicerçam. Porque Deus não trabalha com gente grande. Tiago 4,6 diz que Deus abate os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Porque não é sobre crescer para cima, é sobre crescer para baixo. Crescer para baixo também fala de raízes. Uma árvore, ela cresce primeiro nas raízes, raízes profundas, frutos abundantes. O súdito do reino de Deus deve se relacionar, ter um relacionamento de profundidade com Deus. Nós precisamos ser profundos. A sua busca não deve ser por grandeza, sim por profundidade. É muita gente querendo ser muita coisa, mas a única coisa que você precisa ser em Deus é profundo. Tem muita gente querendo ser grande como um oceano, mas tem a profundidade de uma gota. Eu prefiro ser pequeno como uma gota, mas ter a profundidade de um oceano. Meu irmão e minha irmã, é noite de cair do status e descer para o fundo. É noite de sair do raso
e entrar em águas profundas. É noite de cavar os seus alicerces essa noite. É noite de não aceitar uma vida superficial, um evangelho raso, uma vida de oração rasa, um conhecimento raso da palavra. Você precisa mergulhar, se aprofundar na palavra, se aprofundar na vida de oração, se aprofundar na vida de devoção, porque é isso, é assim que deve ser o relacionamento de um súdito para com Deus. Não é um relacionamento de performances, é um relacionamento de profundidade. Aleluia. A terceira característica do alicerce, o alicerce tem características interessantes. A terceira característica do alicerce é a solidez. O texto vai seguir, a parábola vai seguir dizendo que ele cavou e pôs os alicerces sobre a rocha. Perceba isso comigo. Ele fixa os alicerces na rocha, sabe por quê? Porque quanto mais sólido for o alicerce, melhor ele será. É ou não é verdade, João Mateus? João Mateus não colocou o alicerce da casa dele simplesmente sobre a areia. O pedreiro cavou até o alicerce se fixar numa rocha. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas não querem fixar o seu relacionamento com Deus em algo sólido. O nosso relacionamento com Deus deve estar firmado na rocha, e nós sabemos que a rocha é Cristo. Cristo é a rocha sólida que faz com que o nosso relacionamento com Deus ele persevere, ele seja inabalável, ele seja sólido. Muitas pessoas não querem firmar o seu relacionamento com Deus em Cristo. As pessoas preferem firmar o seu relacionamento com Deus nas pessoas. Tem pessoas que não se relacionam, não se firmam em Deus. Ele deposita a sua fé nas pessoas. Ele vai para a igreja, mas ele não vai para ter um relacionamento profundo com Cristo. Ele vai para observar como as pessoas se relacionam com Deus. Aí o que acontece? Ele começa a se decepcionar, porque ele vai se firmar nas pessoas. Aí o irmão pega, a outra irmã pega, o outro irmão pega, o fulano pega. Aí o camarada sai da igreja. Aí você vai perguntar: rapaz, saiu da igreja, rapaz? Não, rapaz, se for para me ser crente igual o fulano, eu prefiro ficar no mundo mesmo. Quem já ouviu isso? Eu pergunto a você: a nossa rocha é o fulano ou é Cristo? Meu Deus. Saiu. Se a sua rocha, meu irmão, é o fulano, então fique no mundo mesmo. Agora, se a sua rocha é Cristo, meu irmão, mesmo que o fulano caia, você permanece de pé. A nossa firmeza, a nossa confiança, meu irmão, deve estar na rocha. A nossa casa, a nossa relação com Deus deve estar em Cristo. Mas tem pessoas que depositam, que firmam a sua confiança na igreja. Não, agora eu estou nos caminhos do Senhor, mas não tem um relacionamento com Deus. O relacionamento dele é para a igreja. Só vai para a igreja. E aí, pelo fato de estar na igreja, ele pensa que já está salvo. Faz o que for lá no mundo, passa a sexta, o sábado fazendo só Deus sabe o que, mas no domingo está na igreja e diz que é salvo. Por quê? Porque a salvação, segundo ele, está na igreja. A fé dele está firmada na igreja. E ainda diz assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. A minha fé está aqui na igreja, estou na igreja, estou salvo. Aí o que acontece? Esse irmão, ele sai, se desvia, aí vai colocar a culpa na igreja.
Não, eu saí da igreja porque lá na igreja tem um monte de pessoa que não fala comigo, que não me dá paz do Senhor. Saí da igreja porque os irmãos nunca foram na minha casa. Não, passei uma semana sem ir para a igreja e ninguém veio me visitar. A fé dele está na rocha ou está na igreja? Quem é a rocha? A rocha é a igreja ou é Cristo? A rocha é Cristo. Então, se a pessoa deposita a fé, se ela está fixando a sua relação com Deus na areia da igreja, consequentemente essa pessoa não durará muito tempo no seu relacionamento com Deus e principalmente na comunidade de fé. A comunidade de fé não é formada por pessoas perfeitas, é formada por pessoas imperfeitas que estão em busca de salvação. Então é bobagem a pessoa usar esses tipos de argumentos. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que não merece credibilidade e uma pessoa que não está interessada em buscar a Deus. Meu Deus. Ela está interessada em estar agarrada com o mundo e com o pecado. Esse é o motivo. E não a igreja, e não as pessoas da igreja. É o pecado que atrai ela, que faz ela desejar, que escraviza ela. É por isso que ela não vem para a igreja. Esse é o motivo. Porque são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Mas tem pessoa que deposita a sua fé no pastor. Não, o pastor é um homem de Deus. O pastor é pecador do mesmo jeito, não é super-homem não. Não deposite sua fé em mim, meu irmão. Você vai se decepcionar. Eu não sou a rocha é Cristo. O camarada, não, pastor, ai pastor, ora por mim, pastor, o pastor, é Deus no céu e o pastor aqui na terra, meu irmão, você vai se decepcionar. Você abrir aí não, mas é o pastor fulano de tal, lá da igreja tal, daí você for abrir na internet, meu irmão, o que você vai ver de pecado, de práticas pecaminosas desses pastores? Não deposite, não firme a sua relação com Deus nas pessoas, nem na igreja e nem no pastor. A rocha é Cristo. Cristo é a rocha inabalável. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, na qual Cristo é a principal pedra de ensina. A rocha é Cristo, o alicerce é Cristo. Então mergulhe em Cristo, se apegue com Cristo, se agarre em Cristo, porque é dele que vem a salvação. Salvação não vem do pastor, não vem da igreja. A tua salvação, o teu relacionamento com Deus, a tua vida, a tua esperança é Cristo, meu irmão. É Cristo. E a terceira lição, meu irmão e minha irmã, que nós extraímos dessa parábola, está aqui no verso 48, na parte C do verso 48 e no verso 49. Acompanhe comigo, diz o texto: e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem os alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E grande foi a ruína daquela casa. Meu Deus. Meu irmão e minha irmã, o texto é claro ao nos dizer que a enchente bateu, mas não bateu de qualquer jeito não, ela bateu com ímpeto. Ela bateu com muita força, mas ela não pôde abalar a primeira casa. Por quê? Porque a primeira casa estava fundada sobre a rocha. É isso que o texto diz. No entanto, a outra casa, ela bateu, e olha qual a diferença. A outra casa nem alicerce tinha. É um crente que não tem devoção, que não tem vida de oração, que usa as pessoas, a igreja, o pastor como seu alicerce. O que vai acontecer com esse tipo de pessoa?
vai cair. Mas o que vai acontecer com a pessoa que está fundamentada, firmada na rocha? Vai permanecer de pé. Essa é a realidade hoje. Irmão Betinho, fulano caiu porque ele estava sem alicerce. Não se espante com aqueles que caíram, celebre com aqueles que estão de pé. Porque se você está de pé, meu irmão, é porque você está firmado sobre a rocha. Por isso, louve a Deus, se alegre em Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo aqui muito importante. É que o fato daquela casa estar sobre a rocha, e essa é a terceira lição que aprendemos nessa parábola, não era um motivo para aquela casa não ser afetada, não ser atingida. A nossa relação com Deus, meu irmão e minha irmã, não está imune de catástrofes. Não é porque você está firmado na rocha que nada de mal vai te acontecer. Esse evangelho que andam pregando por aí é mentira. Isso é furado. O texto é claro, que mesmo que a casa esteja na rocha, mesmo que você, a sua relação com Deus esteja profunda, alicerçada, isso não vai te impedir das catástrofes virem sobre a sua vida. Não vai te impedir, meu irmão e minha irmã. E por que é importante nós sabermos disso? Porque tem pessoas que quando enfrentam uma luta se revoltam contra Deus. Como é que pode? Eu obedeço a Deus, estou servindo a Deus e está acontecendo é coisa ruim comigo. Já ouviu o crente se maldizendo dessa forma? Meu irmão e minha irmã, a nossa relação com Deus não nos impede de sofrer lutas, não nos impede de sofrer adversidades, não nos impede da catástrofes vir, a enchente vir bater e bater com força. Olha o que o texto diz. Nós precisamos aprender uma coisa, que quando as lutas vêm, nem sempre elas significam punição. Às vezes elas significam provação. As lutas são punição na vida do ímpio. A lei da semeadura é uma realidade, nós sabemos disso. Aquele que plantar vai colher. Aquele que aprontar, meu irmão e minha irmã, pode esperar, vai receber o pago. Mas isso não é uma verdade absoluta. Isso apenas te dá a possibilidade de não enfrentar certos tipos de problemas, mas não te isenta de enfrentar outras lutas. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque há situações em nossas vidas que são provação de Deus para nós. Ai, irmão Alberto, então Deus é muito injusto, porque eu faço tudo errado e Deus ainda quer me ver sofrer. Eu faço tudo certo, eu pago minhas contas, eu sirvo a Deus, eu fujo do pecado, e Deus ainda faz essa catástrofe vir sobre mim. Deus é muito injusto, Deus quer me ver sofrer, Deus é um sábio. Não, meu irmão. As nossas lutas, elas não vêm sobre nós porque Deus quer nos ver sofrer. Algumas lutas vêm sobre a casa que está firmada na rocha, porque Deus ele quer saber qual o nosso nível de relacionamento com Ele. Quando a pancada vem, mesmo você estando certo, é Deus querendo saber qual o nível do teu relacionamento com Ele. É Deus querendo provar a tua fé. É Deus querendo saber se o teu relacionamento com Ele está baseado somente nas circunstâncias. É Deus querendo saber se o teu relacionamento com Ele está baseado somente nos interesses, nas bênçãos. Porque se o teu relacionamento com Deus depende do teu bem-estar, então o teu relacionamento não é com Deus, é com as bênçãos de Deus. Se o teu relacionamento é com Deus,
independente das circunstâncias, meu irmão e minha irmã, você vai se manter firme e apegado com Ele. Aleluia. Mesmo que a pancada venha, mesmo que a enchente venha, mesmo que corte a luz, mesmo que falte o alimento da despensa. Olha o que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta. Ele está falando só de alimento, estava passando fome. Ainda que no curral não haja gado, estava desempregado. E que as ovelhas sejam arrebatadas, estava sem roupa para vestir, porque é da lã das ovelhas que tirava. O que o Abacuque disse? Ele se revoltou com Deus. Ah, Deus, está faltando tudo, eu agora vou descontar em ti, vou rasgar minha Bíblia, vou sair da igreja. Não. Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como da coça e me faz andar em lugares altos. A fé de Abacuque não estava baseada nos interesses e nem nas circunstâncias. A fé de Abacuque estava baseada na soberania e na graça de Deus. Se Deus deu, Ele é Deus. Mas se Ele tomou, continua sendo Deus. Esse é o nível de fé que Deus espera de um súdito do reino. É quanto mais bate, mais você glorifica. É quando a luta vem, ao invés de murmurar, você dá um tapa na cara do capeta e manda uma rajada de glória. Aleluia. Ah, meu irmão, você não tem ideia o quanto Deus se alegra quando vê a fidelidade do teu coração para com Ele. Isso é sobre uma casa inabalável, uma casa que está firmada na rocha. Meu irmão e minha irmã, nem sempre Deus impedirá as adversidades e as lutas de vir sobre a sua vida. Mas saiba de uma coisa: que se você estiver em um relacionamento firme com Ele, sólido com Ele, firmado na rocha, Ele vai te dar graça para você suportar qualquer coisa. Deus não promete a ausência do problema, mas Ele garante graça para você suportar. Isso Ele garante, porque Ele é Deus. Nós queremos a qualquer custo fugir dos problemas, fugir das lutas. Nós queremos viver uma fé good vibe. Eu não quero luta, sai para lá luta, sai para lá deserto. Mas será que não é através das lutas que Deus deseja nos revelar algo? A vitória do crente, ela não está em uma vida ausente de lutas. A vitória do crente está em, mesmo com as lutas, não ser vencido por elas. É aqui que reside a vitória do crente. É quando, independente de qualquer coisa, você continua de pé, porque você está firmado na rocha. Porque o seu relacionamento não é com as bênçãos de Deus, o seu relacionamento é com Deus. Esse é o relacionamento que Deus espera de um súdito do